Glória a Deus. Esse microfone é só porque a gente está gravando. Moisés falou que ele trabalha com isso, e que ele poderia filmar e abrir um canal do YouTube. Então, assim, a gente depois passa para vocês, e vocês podem acessar e ter... Também vocês podem sugerir outras maneiras. A gente está começando, né? Eu entendo que hoje a gente pode pastorear uma igreja muito maior através da internet, e a gente tem que se adaptar ao novo, porque o espaço que a gente não ocupar, o diabo vai ocupar. E a igreja precisa se alertar para isso. Quero falar para vocês o desafio que nós temos nesses dias. Se você ainda não abriu os olhos para entender a dificuldade que não é normal, a dificuldade que a gente tem para viver nesses dias, que sociedade decadente é a que nós estamos vivendo, se você não se alertar para isso, você termina se atolando, ficando preso a isso, sem discernir. Eu estou aqui quase todo domingo alertando, puxando, porque eu acredito que nossas mudanças e nossas vitórias começam quando a gente enxerga. Você escolhe. Você pode continuar do mesmo jeito, mas, se você estiver ouvindo o Espírito Santo, você vai estar inquietado, e você vai superar, e você vai romper e ir além. Então, as nossas dores, aquilo que está em volta, pode nos, encarcerar. Às vezes, é isso mesmo, um encarceramento, você fica preso. E a maioria de nós tem muito trauma com viver situações físicas de um espaço pequeno e apertado. A maioria de nós não fica confortável em lugares assim. Isso é uma prisão. Isso nos amedronta e assusta, mas alguns de nós estão assim. Uma outra situação é, diante disso que eu estou enxergando, eu sei que não estou só e que eu posso vencer, eu posso ir além com o Espírito Santo. E você, então, segura na mão dele, porque a gente não sabe, o novo é algo que nos assusta, a gente não fica em zona de conforto para avançar. Mas, com o Espírito Santo, a gente avança. Então, a gente vai galgando espaços que antes não tinha acesso, a gente vai superando, melhorando por dentro e por fora. Então, eu estou chamando vocês para um momento muito decisivo. Me escutem com atenção, vocês vão precisar fazer uma escolha. Porque, a depender da escolha que a gente faça, vai definir os rumos desta igreja. Preste atenção. Nós temos, como obreiros de Cristo, só igreja, fora congregações, 26. Eu ainda preciso recontar, porque sempre tem algo novo. Mais ou menos isso. E Deus manda abrir uma igreja. A igreja, eu me responsabilizo no apostólico por algumas igrejas, e é muito difícil para mim, porque algumas delas são em outros estados, tem em outro país, então, às vezes, você fica conflitado como cuidar de tudo isso. Mas, além disso, eu sou responsável direta pela igreja sede, junto com meu filho e minha nora, com meu esposo. Quando eu digo nós, eu e meu esposo, né? E Deus, então, manda abrir uma igreja onde eu também tenho que ser responsável por ela. Então, para mim, tem um peso de responsabilidade. E eu questionei Deus, por que mais uma igreja? Se eu já tenho toda essa... E ainda tenho comandos de Deus para abrir igreja no exterior, que é muito mais difícil, porque, normalmente, ele está mandando Europa, Estados Unidos, quer dizer, a moeda é muito mais cara, é mais difícil, né? Se alugar uma sala aqui por R$300 e você alugar um local, por quanto? $1.000? Então, isso vai pesar muito mais. Então, eu questionei o Senhor, por que mais uma igreja? E o entendimento que ele me deu era que ele queria nos conduzir no novo que ele tem. Então, eu quero que você entenda a oportunidade linda que Deus está nos dando de ser uma igreja segundo o coração de Deus. Mas nós podemos escolher ficar na zona de conforto e, assim, eu não vou puxar um barco. Eu posso puxar 153 grandes peixes, como Pedro, ali em João 21, de forma sobrenatural.
receber uma força de Deus e puxar algo para servir ao Senhor, como Pedro fez. 153 grandes peixes. Então, vamos multiplicar isso por, no mínimo, 1,5 kg. E você vai ver que é um esforço, mas é sobrenatural. Deus veio e Pedro puxou. Isso está lá em João 21. Eu faço isso. É o que eu estou fazendo agora. Mas vocês precisam repensar se Deus pode lhe conduzir para ser essa pessoa que vai deixar ele agir através de você de modo sobrenatural, para que você execute nesses dias algo sobrenatural para ele. Você é quem decide. Tá? Então, se você disser assim, eu não quero, eu vou pedir a você. Então, você está livre para continuar na igreja no modelo que ela existe em outro lugar. Porque eu não vou ficar aqui nesta igreja com pessoas que querem sentar no domingo e assistir um culto. Eu não vou. Não é isso que eu recebi de Deus. Eu vou estar indo de encontro à vontade de Deus. Eu vou ser sempre muito franca, tá? Eu vou sempre falar com vocês. Nunca vou falar por trás de vocês. Vou falar tudo para vocês. Então, a direção que eu tenho de Deus é que esta é uma igreja modelo. O modelo de Deus, que é extremamente simples. Nunca fácil. Nunca confunda simples com fácil. Tá? É sempre simples. E muito difícil, porque vai nos tirar de nossa zona de conforto em todos os sentidos. Eu quero que você entenda isso. Então, essa pode ser a última manhã que você vem nessa igreja. E eu vou entender, lhe abençoar, porque eu entendo os limites das pessoas. Pode ser que não chegou o seu tempo de entrar nesse nível de revelação e obediência. Você quer continuar no controle, e eu vou respeitar isso e continuar lhe amando. Eu tenho visão de reino. Esse modelo que Deus está dando, eu considero um privilégio para nós, mas entendo que nem todos podem ter a mesma visão. Tá? Você pode botar 1 quilo de feijão numa mesa e olhar, os caroços parecem iguais, mas não são. Nós somos diferentes, então eu vou respeitar isso. Mas eu quero explicar a você o que é que Deus está me dando de direção. E se você disser, pronto, é isso que eu quero, no final você vai ficar em pé, a gente vai orar para construir algo novo, segundo o coração de Deus. Eu já tenho 38 anos crente. E eu fiz um seminário de cura interior com a equipe, o pastor coreano, e eu não pude ficar até o final, fiquei me senti roubada. Eu saí de 5 horas, né, e ia começar a outra etapa, que era a cura, e eu saí no meio. Então, eu me senti muito roubada, mas, graças a Deus, minha cunhada, meu cunhado, são pastores de amor. Eles ficaram até o final e eles compartilharam, trouxeram material, e eu vou pedir a eles que façam conosco isso, o processo que eles tiveram, e para que a gente possa, então, partir para a segunda etapa. Então, eu estou muito, muito impactada. Eu e Deus. Né? Estou assim, no momento, sabe quando você desarruma a casa para fazer uma reforma, né? Eu estou assim desarrumada, mas entendendo que aquilo ali vai ficar melhor, aquilo ali vai ficar melhor, aquilo precisa ser lançado fora, né? Então é um momento difícil para mim, delicado, mas muito, muito, muito poderoso, e eu não vou fugir disso. Eu quero. Então, esse é o meu momento pessoal. Então eu chego aqui e eu entendo que o caminho da igreja é através da oração. Eu já entendia isso. E isso ficou mais forte ainda nesse seminário. Então, eu peço a vocês que orem. Isso está no meu coração, só isso. Eu não trouxe nada de casa além disso. Aqui, o Espírito Santo me conduziu para o que eu vou falar agora, tá bom? O Senhor, domingo passado, eu alertei o que Deus falou para mim, numa visão. Ele pediu que a gente ficasse aqui, no máximo, até setembro. Não quer dizer que é em setembro que a gente sai, não. No máximo. Nosso prazo máximo de ficar aqui é setembro. Ele quer que a gente saia daqui. Então, eu queria pedir que vocês orassem, porque a gente tem mania. O modelo atual de igreja é um ministério de intercessão orando, e a gente só 6 horas por mim, né? Crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Então, assim, agora não. A gente está entendendo que eu oro. Deus pode contar comigo.
E eu sei que é através da oração que eu conecto o reino espiritual de Deus na terra, comigo e com o próximo. Então, eu vou orar mais. Então, eu pedi para orar. E aí, eu quero que vocês orem pela nossa casa. Pode ser um galpão, pode ser... Eu não sei o que Deus tem no coração dele, porque ele não me mostrou a forma física da igreja. Ele me mostrou a maneira como ele quer que essa igreja se conduza. Então, nós vamos orar para Deus nos mostrar onde é esse lugar que ele certamente já tem preparado e que a gente vá. Desde o início, eu falei para vocês, desafiando vocês a ir para a igreja de Atos, a ler os primeiros capítulos de Atos, para entender como a igreja se reunia. Porque o Senhor nos quer naquele princípio ali. A gente vai caminhar naquele trilho ali. O Espírito Santo vai nos conduzir ali. Aquele trilho de Atos, no início, como a igreja se reunia, eles se reuniam no templo, eles iam orar no templo, assim como Jesus. Mas eles se reuniam nas casas. E nessas reuniões nas casas, sempre tinha um líder, os discípulos, os apóstolos trabalhavam assim, eles estavam nos cultos nas casas, e haviam curas, e as pessoas buscavam ser cheias do Espírito. Esse era o alvo de todos. A ordem de Jesus é fique em oração, unidos em oração, até que sejam cheios de poder. Então, esse é o momento em que Deus nos quer assim, que a gente se reúna, que a gente ore para ser cheio de poder, porque Ele vai fazer um avivamento em nossos dias maior do que Ele fez no início da igreja. Não é porque a gente merece, não. É porque o final da igreja será mais glorioso do que o início. Ele vai atrair uma multidão. Uma multidão vai subir no arrebatamento, não porque eu e você estamos dando lugar e somos santos, mas pelo mover de Deus, através da minha pequena oferta, Ele vai fazer. Uma multidão vai vir, tão apaixonada, tão entregue, como no início da igreja, que eles foram martirizados, estou nem aí. Eles receberam uma graça de Deus. Você sabe lá o que é um leão lhe comendo e você adorando? O fogo queimando e você adorando? Isso não é natural, gente. Deus veio sobre Estevão, que ele apedrejado, liberou perdão, ele viu o Senhor levantado para receber ele. Estou nem aí. Deus vai fazer isso comigo e com você. Eu estou muito feliz, impactada, claro que um pouco assustada, mas determinada. Eu quero isso. Eu quero me alinhar com a tua vontade, Senhor. Então, eu quero dizer para você, porque eu sinto um privilégio, sabe, é um privilégio de Deus, a gente poder começar do jeito que agrada o Senhor. Para isso, eu e você, precisamos botar na presença do Senhor as feridas que líderes e o modelo antigo de igreja fez, na nossa fé e ministério, até na identidade. Eu tenho que deixar isso na cruz, senão isso vai me vencer, isso vai me amarrar, isso vai me impedir. Eu tenho que deixar. E eu preciso receber essa graça de Deus para viver um nível de santidade mais elevado. Eu preciso. Deus vai me dar graça para vencer os maus hábitos, para vencer os vícios, para vencer tudo aquilo que me amarra e me impede de ser e realizar o que Deus tem para realizar. Então, preste atenção. Vamos caminhando junto aqui nisso. No início da igreja, eles foram orientados pelo Espírito Santo a fazerem sacrifícios pessoais para investir naquela igreja que estava começando. Então, nós vamos precisar nos ofertar e também o que temos com sacrifício. Deus escolheu este bairro. Então, quando ele mostrou na visão a parte alta, eu tenho para mim que vai vir água. Eu não sei se é enchente, eu não sei o que é. Vai vir águas no bairro. E as partes altas vão ser protegidas. Se você mora na parte baixa, vá para Deus, Ele vai lhe orientar. Não vai ser um caos reinante. Vai ser um período. E Ele quer impedir que essa igreja que está começando passe por isso. Só isso, entendeu? Não quer dizer que as águas vão arruinar Recife. Não tem nada disso. Não deixe Satanás vir com enganos. Deus mostrou que viriam águas,
e aquela parte da Domingos, aquela parte da Conselheiro, com água, nem era água lá em cima, não, mas tinha água, vai trazer um transtorno. E, provavelmente, se ele não nos quer aqui, é porque essa parte também vai sofrer. Ou, eu não entendo, ele não disse, vocês vão sair daí porque isso aqui vai sofrer. Não, ele não disse isso. Tá? Ele só pediu que a gente saísse até setembro. Eu é que suponho que a Beira-Mar também venha sofrer com isso e a gente possa ser impossibilitado de ser igreja por algum tempo aqui. Então, ele mostrou a parte mais alta aqui, essa região daqui, que fica aqui para trás, né? Tem uma parte que ela é mais alta. É exatamente aquela parte onde eu moro, Rosilda mora, onde tem a Panjovem, onde tem toda aquela região, Pan Daniele, aquela parte dali, tudo ali é mais alto. Então, a gente vai concentrar em procurar nessa região para aqui para trás, orando e procurando. É uma região cara, é menos cara do que Conselheiro e eu suponho, mas é cara. Então, a gente sabe que vai precisar fazer sacrifício, que a gente vai precisar se comprometer para que esse aluguel seja pago e a igreja possa funcionar nesse lugar. Pronto. Isso é uma coisa que eu tenho que dar consciência a vocês. Vai precisar fazer sacrifício. Outro sacrifício que Deus vai pedir de nós é que a desigualdade social no mundo ela é terrível. Aqui no Nordeste ela é grande, no Norte ela é terrível. Na Índia, eu fiquei impactada. Eles têm uma realidade diferente, digamos. Eles têm 1 bilhão de... Eles têm quantos bilhões de pessoas? Eu não sei se é 11 bilhões, sei lá. Eles têm uma quantidade, né, absurda de população. Mas, digamos que seja 7 bilhões de pessoas no país, né? Um exemplo. 1 bilhão é de bilionário. Então, 1 bilhão de bilionários é uma coisa que a gente não faz nem ideia. Porque o rico na Índia, a gente conheceu um que é rico, que seria classe média alta para eles lá. Então, nem é o bilionário, né? A casa dele, as torneiras são de ouro. Ele tem painéis, né, numa fonte que é com pedras preciosas. O painel, não é ladrilhozinho como a gente faz uma fonte, né? Pedras preciosas. Então, o rico na Índia é assim, é algo diferente daqui. Então, o desnível social no mundo todo é uma coisa terrível. E não é visto dessa forma, é visto com uma tolerância, com uma naturalidade que Deus não vê. Então, a igreja, segundo o coração de Deus, ela se importa. E a gente vai dividir um pouco do que tem. Porque a gente vai atuar não só nos que Deus vai mandar, sabe? Pessoas que vão morar próximo do local onde vamos ter igreja, pessoas que vão vir das comunidades próximas, e a gente vai dividir com elas, né? Um emprego, roupa, sei lá o que Deus vai pedir, né? A gente vai poder ter isso. Mas nós vamos ter ações de socorro nessas comunidades próximas, onde Deus nos mandar. Talvez também, além das comunidades próximas, no sertão, que é pior ainda, a gente precisa ter um olho de amor sobre o sertão. África e Índia estão no sertão, estão bem próximos de nós, estão em favelas próximas de nós, hoje é chamado de comunidade, para mostrar mais dignidade, mas a situação é de favela. Então, nós vamos ter um olhar social também, porque esse é o coração de Deus, estou falando da igreja. Agora, presta atenção. Esta igreja não é um pastor na frente, pregando, trazendo alimento todo domingo para você. Você, para fazer parte desta igreja que Deus está revelando, não somos só nós que estamos tendo esse privilégio, Deus está levantando outros locais, está trazendo toda uma igreja para essa essência. Eu tenho chorado e me esforçado para levar a igreja a sério a ler Bíblia. E eu tenho sido um modelo, tenho falado como eu estou fazendo. Eu não consigo, faz um tempo que eu não consigo pregar na igreja sério. Eu só leio Bíblia com eles. Teve um dia que Deus foi chocante mesmo.
Ele disse, você hoje não vai pregar, você vai pregar com eles o Salmo 119, o Salmo 119. Eles em pé, uma leitura participativa. Nós lemos durante 22 minutos, toda a igreja, o Salmo 119. Deus chocou. E tem gente que ainda não acorda. Domingo passado, retrasado. Efésios. Deus mandou eu ler o livro de Efésios com a igreja. Abrindo. Para quê? Ensinar, encurtar distância para que você obedeça e tenha disciplina diária como prioridade. Não é como opção. Você não dá prioridade a cuidar do seu corpo, tomar banho, ter aceito. Você não dá prioridade? Você não dá prioridade para alimentar seu corpo? Você precisa priorizar alimentar seu espírito. Com a palavra e com a oração. E a oração a gente desmistifica. Porque a gente entende que orar é você ficar de joelho, parar tudo e ficar ali de joelho. Esse é um tipo de oração que precisamos fazer. Mas o que Deus está propondo é que eu e você oremos o tempo todo sobre tudo. Está assistindo um jornal, está ali orando. E o recurso de orar em línguas é fantástico. Então você está orando em línguas e está assistindo, ouvindo, até formulando um raciocínio. Então você está orando em línguas. Então essas são mudanças que Deus quer em mim e você. E isso vai gerar uma mudança na igreja. Quando nós nos mudarmos para o nosso local, olha, Deus vai dando direção. Eu não pedi. E nem foi o hotel. O hotel está sendo um canal. Tem alguém ou pagando, eu não sei se ela tem influência para pedir ou se ela está pagando. Para que a gente tenha cafezinho e bolo. Porque o aluguel de sala, que poderia dar direito ao hotel servir alguma coisa, é R$800. R$300 não dá direito a nada. Ela conseguiu uma cortesia. É amiga da pessoa que é comunista e a cortesia. Glória. Está ali o bolinho e o café com água. Isso é um recadinho de Deus para nós. É um recadinho. Então, quando nós saímos daqui para o nosso local, a gente vai conversar e a gente vai entender em Deus o modelo. Se a gente sempre vai ter, porque eu e você vamos doar. Eu trago um bolo, você traz um café e o açúcar, o outro traz um suquinho. E a gente sempre tem um café da manhã disponibilizado para aquele que sai de casa, não tem o hábito de comer em casa, come mais tarde, e tem um socorro, para aquelas pessoas que precisam. E a gente... Imagina uma pessoa pobre que não come nada, porque a gente tem isso na Imbiribeira, só come, a criança come na escola só, ou então a sopa é diluída, tem uma sopa que a gente dá na segunda que é diluída para tomar a semana toda numa refeição. Uma pessoa que tem isso, ela chega aqui e vê esse bolo, você acha que ela vai se comportar como eu e você? Ela vai direto naquele bolo. Então a gente vai precisar ter esse amor de disponibilizar, mas também de ensinar. Né? Então nós vamos ter umas mudanças muito grandes, né, em nós. Algumas vezes, ou a gente vai disponibilizar, como a gente vai continuar acontecendo nos domingos de manhã, que a gente coma junto. Então, a gente vai, sempre que for fazer isso, ou todo domingo, ou quando a gente entender que vai fazer isso, pelo menos uma vez por mês, a gente vai trazer de casa. Então, na nossa igreja vai ter uma cozinha, tipo aquela cozinha americana, que pode acontecer o café ali, que pode acontecer comunhão com comida, tá? E uma das coisas que a gente passou nesse seminário de cura que a gente fez é que a estratégia era uma mesa, e ali a gente sentava nessa mesa com um número de pessoas. E várias vezes, por exemplo, o preletor falava sobre determinado assunto. Depois ele dizia, agora na mesa, vocês vão debater sobre isso, vocês vão se auxiliar sobre isso. E ali a gente começava a falar
externavam uma dor, uma luta, né? E um era sendo usado para o outro. Nossa, ficou assim uma coisa deliciosa. Então, eu entendo que quando Deus pôs na minha cabeça que não fosse cadeiras assim, mas sofá, mesa com cadeira, sabe? Uma coisa de aconchego, uma coisa de compartilhamento. Ele quer mudar também esse estilo de alunos e professor, mas para algo família, de doação, sabe? Se a gente senta juntos, isso gera comunhão. Assim você só tem comunhão porque está do seu lado se for provocado. Senão você entra e sai do mesmo jeito, sem ter abraçado, conversado. Mas no modelo onde você senta no sofá, com o mesinho do centro, sabe? Com amendoinzinho ali na canequinha ali, sabe? Aí você vai comendo e vai compartilhando. Digamos que o pregador, em vez de trazer um sermão, ele lhe provoque no texto e você sempre vai ter seu caderno, sua Bíblia, e você com o seu grupo vão debater aquele tema. E depois você vem à frente, né? E vão dizer o que Deus falou com você naquele texto. Não é tudo diferente? Então vá entendendo o que Deus está querendo fazer. Eu entendo muito pouquinho. E o que eu entendo eu compartilho para que vocês possam também ir buscando em Deus. Vocês têm liberdade de dizer, pastora, eu estava falando, Deus disse que isso, isso e isso. E contribui para a gente entender melhor o coração do Pai e a gente poder entrar nesse novo com Deus. Então, aí está aí o desafio. E eu queria orar para que Deus possa vir com muita profundidade para tirar esse engessamento, esses bloqueios, para que você consiga liberar perdão para você mesmo, perdão para esses líderes, para essas igrejas que possam ter ferido o seu ministério, sua fé. Em 2015 foi quando eu fui para a Coreia, quando a gente foi para a Coreia? 2016, né? Novembro de 2016. Deus gerou uma cura incrível em mim, porque eu fui extremamente ferida pela ingratidão de pessoas e por mim própria, porque eu me senti tola em não ter percebido. Sabe assim, você já passou por isso? A unha do neném, as mães e pais, né? A unha do neném cresceu e você não cortou e ele sem querer, aquela unha, pensa, que negócio afiado, que é só uma navalha, lhe arranhou. E você disse, a culpa não é dele, a culpa é minha que não cortei a unha dele. Então, assim, eu fui muito ferida pelas unhas de alguns filhos e eu não culpei eles, até a mim, que eu não cortei, que eu não me protegi. Então, a ida à Coreia sarou muito meu coração e meu ministério. E eu entendo que vocês também precisam ser sarados. Não culpem os outros, nem culpe a si mesmo, mas é bom se autoanalisar. Por que eu fui tão vulnerável? Porque eu não enxerguei. Que idolatria foi essa que eu entrei, que eu não enxerguei? Né? Que engessamento foi esse, que eu não tive inteligência emocional para pegar as coisas e... Né? Você não tem que... Muitas vezes você não tem que botar o outro no lugar. Mas você precisa vir para o seu lugar. Mais do que botar o outro no lugar, né? Então eu creio que hoje aqui Deus quer fazer isso comigo e com você. Nós precisamos soldar o passado para poder avançar para o presente. E isso com igrejas passadas, líderes passados, mas também pecados e erros do nosso próximo. Nós vamos precisar. E esse é um momento muito precioso para a gente fazer isso. Mas eu queria usar um exemplo bíblico que é poderoso. Esse sofá tem um som dele, viu? Aleluia. Vamos então aqui para Samuel. 1 Samuel. Aqui tem duas asinhas. Eu vou dizer que aqui uma é do cantor e o outro é do pastor. Tinha aqui então já devolvendo. 1 Samuel 8. A gente vai aprender um pouquinho
com Samuel. Um homem que teve um chamado tão poderoso, né? Ana arrancou Samuel do coração de Deus e trouxe para a terra. E Samuel era um homem que desde criança ele ouviu o Senhor. No entanto, Samuel não conseguiu transmitir esse legado para os seus filhos. E a ganância tomou conta dos rapazes. E aqueles filhos de Samuel foram rejeitados como sucessores dele no profético, no sacerdócio. Então, nós precisamos aprender. Samuel era um homem segundo o coração de Deus. Um dos escolhidos de Deus sobre a terra, não tenha dúvida disso. Mas houve falha nele. Então, a gente tem esperança. Porque se um homem com um chamado desse falhou, e Deus continuou com ele até o fim, a esperança para mim, para você, né? Amém. Mas a gente aprende. Eu queria ler, eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar, o texto é muito longo, mas nós vamos aprender um pouco sobre Saul e o chamado de Saul. Porque a igreja dos nossos dias, ela tem um chamado de Saul. E Deus quer fazer a transação de Saul para Davi. E a gente precisa entender isso e dar lugar. Vamos ler alguns versículos, tá? Não vou ler tudo. A partir do capítulo 9. Eu vou ler um pouco, vou ler o versículo 2, o versículo 6, e eu vou historiando para poder a gente pegar. Eu parto do princípio que vocês conhecem o texto. Se não conhecem, vocês vão anotar para poder fazer a leitura completa, porque é fantástico. Eu tenho uma pregação, na verdade um estudo sobre esse chamado de Saul. Vamos lá, 2. Está falando sobre o pai de Saul, e agora vai falar sobre ele. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então, o físico dele era atraente, né? Ele tinha um físico, um porte de se sobressair sobre toda a nação. Era o homem mais alto e tinha um porte bonito, né? Vamos lá. Verso 6, ele sai numa missão com o seu servo para encontrar a jumenta do pai que se perderam. E aí, ele está perdido, e chega numa cidade, e aí eles estavam pensando já em voltar, e o servo diz a ele, verso 6, nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá, mostra-nos, que ele nos mostra, porventura, o caminho que devemos seguir. Aí eles vão procurar Samuel, tá? E aí tem todo um sobrenatural que eu quero entrar com vocês a partir do versículo 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Então Deus vai usar esse homem como um guerreiro que vai mudar o destino de Israel e vai entrar como uma espada num povo que se levantou contra Israel na época que vocês leem Bíblia, sabe que os juízes, cada época era um povo ou vários povos que se levantavam contra Israel. Nesse período eram os filisteus. Versículo 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem eu te falara, este dominará sobre o meu povo. Então Deus está levantando ele para ser um rei, para ter domínio sobre o povo. Aí eu quero ler com vocês o versículo 21. E Samuel vai falar com Saul sobre as jumentas. Então não importa para nós.
E aí entra o 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, o menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque, pois, me falas com tais palavras? Quais foram essas tais palavras? E para quem, versículo 20, a parte B, para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa do teu pai? Essa foi a palavra, e ele responde com humildade. Quem sou eu para ter isso, né? Ele mostra humildade na resposta. Aí eu quero ir com vocês já para as orientações que Samuel vai dar a Saul, depois deles terem, Saul honra ele num jantar com todo o povo daquele lugar. Ele vai levantar, diz assim, levantando-se, versículo 26, ainda do capítulo 9, levantando-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul no eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Ele diz, no versículo 7, deixa o seu moço, 27, deixa o seu moço aí, e eu te farei saber as palavras de Deus. Eu vou te trazer direções de Deus. Aí vai começar a partir do versículo 3, eu não posso ler tudo, já expliquei a vocês. Samuel vai orientar Saul agora, no profético. Ele vai falar o que vem do coração de Deus. Quando já dali passares adiante, chegareis ao carvalho do monte Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 odres de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que deles receberás da tua mão. Esses homens eram profetas, eles estavam subindo a Betel, levando 3 cabritos, isso é para o holocausto, 3 bolos de pão, eles dão 2 e fica com 1, e o outro um odre de vinho. Então, esses são 3 tipos de ofertas que são dadas ao Senhor. Tá? O holocausto, que é uma oferta ao Senhor para ligar o que Deus determinou para cobertura de pecado, para aceitação do homem, para ligar a terra e céus, é dado o cordeiro em holocausto. Os pães é um tipo de oferta que ela está ligada à gratidão, à provisão. O Senhor provê. E eu agradeço ao Senhor a provisão que Ele tem dado. A oferta do vinho, ela era uma oferta muito importante, porque era aquela chamada oferta derramada, né, de líquido. Então era um simbolismo de amor. A oferta de libação, ela era diferente. Nem todo mundo fazia essa oferta. Ela era muito específica e era muito especial ao coração de Deus. Era derramado aquilo diante do Senhor. Nada disso vem para Saul. Ele recebe pão. Então, o pão vai falar da provisão de Deus. O Senhor proverá. O Senhor vai estar contigo para que nada físico te falte. E era isso que ele ia receber. Verso 4. Eles te saudarão e te darão 2 pães que recebereis. Verso 5. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Então o Senhor declara que vai haver um encontro profético. Nós precisamos entender que quando Deus, Ele vai nos usar no novo, em algo que a gente não domina, em algo que está no coração dele, Ele vai ligar a terra e céus através do profético. Por isso que Satanás investiu tanto no profético, para o profético ficar profano, banal, desligado de Deus, fazendo a vontade do homem.
Pessoas que vão à casa de profetas, como o povo do mundo vai a uma cartomante, para que o profeta diga o que ele quer ouvir. Profetas que se vendem, profetas que precisam de alguma coisa, se vendem, ou porque a pessoa é muito importante, ele quer aquela pessoa importante conectada com ele, ou o que a pessoa tem, ele quer. Então, tem um profético profano em nossos dias, terrível, dentro da própria igreja, e a gente tem que parar de buscar profetas para ter direção de Deus. A gente busca o Deus poderoso que usa profetas. E Deus, se Ele quiser usar profetas para confirmar o que Ele está falando comigo, Ele vai usar. E nós precisamos disso e Deus faz. Ai de ti, se você fosse conectar com profetas para ouvir o Senhor. Você vai ser passível de enganos, você vai ficar prisioneiros a homens. Porque espíritos humanos não é só Satanás que utiliza esse poder, não. A igreja, homens, tem usado o poder do espírito humano para dominar pessoas. Um dom profético é palavra de conhecimento. É um dom onde você vê o profundo do outro. Imagine um profeta profano. Ele vai pegar este dom para aprisionar a alma desta pessoa ao poder dele. E essa pessoa não toma decisão sem consultar esse profeta. Essa pessoa fica ligada a ele. Isso é uma coisa dos nossos dias, gente. Sai fora disso. Esse profano precisa ser retirado das nossas opções. Não existe isso. Eu não vou consultar profeta nenhum. Vou consultar o Senhor. Tenho que tomar uma decisão, tem uma mudança, tem uma proposta, tem algo para fazer. Meu Deus, não sai deste lugar enquanto não falares comigo. E o Senhor vai direcionar, não fique inseguro não, é assim mesmo. No início a gente parece que não está entendendo nada. Vem aquela paz, Deus já está no controle. Porque a inquietude do coração do homem não vem de Deus. E um dos sinais que o que você falou subiu é que vai vir paz. Você pensa naquilo, você fica desarrumado, ansioso, medroso. Vem aquela paz. Ainda fica a inquietação, o que eu vou fazer? Mas a paz está ali. Deus já está começando a trabalhar, meu filho, aleluia. Glória a Deus. Próximo passo, Deus vai usar um mestre, um pastor, um profeta, um apóstolo. Ele vai usar porque os ministérios estão aqui é para servir. Ei, na igreja onde você fizer parte, se você estiver servindo aos ministérios, está fora do prumo. Os ministérios estão ali para lhe servir. Então, você está sendo servido pelos pastores, pelos mestres, pelos apóstolos, você está sendo servido. Há uma contramão, que aí o seu coração fica pleno e grato. Deus vai lhe tocar para abençoar o profeta, para abençoar o pastor. Aí é diferente. Saul, quando vai consultar Samuel, ele diz: a gente não tem nada para ofertar ao profeta. Isso é o quê? Respeito. Você, quando vai para um mais velho, você vai ali para dar, para honrá-lo. É nesse sentido. Está entendendo a diferença? Se o profeta usar a sua oferta como um pagamento, ele está contaminado. E ele vai lhe contaminar. Tenha muito cuidado. Que o seu dar seja porque Deus mandou. E o meu prumo é, se o que você me der não for de Deus, Deus vai falar comigo, eu vou dizer: não, meu bem. Não, você está entendendo? Porque isso aconteceu com Eliseu. Quando Naamã vem oferecer, Eliseu diz: não, não quero nada. Livra-me o Senhor de receber algo de ti. Hã? Ah, mas você vai ver Eliseu em Damasco recebendo não sei quantos camelos. Um absurdo presente que ele recebeu. Ele recebeu. Ao tempo de receber. O dar não é para comprar, não é para lhe comprometer, para amarrar você àquela pessoa, porque ela foi abençoada por você. Deus vai lhe dizer. Se a pessoa pode não ter só boa intenção, ficou tão grata, assim, tão abençoada pelo que você fez ou disse, e ela vai lhe querer dar algo. Eu preciso, do mesmo jeito que eu ouvi Deus para poder ajudá-la, ouvir Deus para saber.
e não me corromper. E se não for tempo, eu preciso dizer, não, obrigada, ainda não é tempo. Vai chegar o tempo. Deus manda. Vocês entenderam esse princípio? Nem vocês vão ser corrompedores e nem vão ser corrompidos. Amém? Amém mesmo, gente? Vocês estão entendendo? Ô, glória! Porque Deus está nos curando identidade, curando destino. Aleluia. Aleluia. O Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Versículo 6. Tu profetizarás com eles e serás mudado. No convívio da unção que Deus derrama, há uma profundidade. Nesse encontro, havia uma unção. O pastor Hu, coreano, ele fez cura interior nos Estados Unidos. Ele é PhD no assunto. O coreano é uma pessoa de estudo, e os Estados Unidos levam muito a sério o estudo. Então, ele é um PhD. Quer dizer, um homem que, de acordo com a ciência, ele está habilitado a fazer isso. Está pensando que ele deita nesse barco aí? É na oração, na dependência do Espírito. Não começa nada sem orar. Acorda 5 da manhã. Acorda 5 da manhã não. Começa a orar 5 da manhã. Acorda 4. Então, é isso. Essa unção, esse temor, essa busca de Deus nos torna cheios de unção. E quando alguém que não tem essa busca entra em contato conosco, ela é impactada por esse poder. Ontem de manhã, no início do seminário, era aberto o seminário com adoração. E nessa adoração, eu me conectei com Deus, eu não quis saber dos outros. Ainda o povo estava chegando. Eu disse, eu vou fechar meus olhos, porque o que eu preciso agora é de Deus, comunhão fica para depois. E eu me conectei com Deus. Irmãos, eu fui arrebatada, eu tive experiências tão fortes com Deus. Teve um momento em que eu estava com Jesus, ele conversando comigo, falando algumas coisas comigo. Isso, não estou me exaltando não, isso deve acontecer com todo mundo, tá? Deus não tem especiais a quem ele se revela, os outros sobram. Eu queria tanto. Não, você não, fica lá. Não existe isso. O tamanho da sua busca, você terá. Então eu queria Deus desesperadamente. Eu precisava de Deus desesperadamente. Eu estava assim. E eu me liguei e ele veio. E ele então começou a falar comigo. Nesse momento em que eu estou numa... Ele tinha pego minha cabeça e já botado aqui nele. E eu ali aconchegada, me deliciando naquela comunhão. Ele começou a me mostrar algumas coisas. Nessa intimidade que eu estou, eu estou sentada, eu imaginei que eu não vi nada, que eu não abri meus olhos, não queria perder minha comunhão. Alguém me abraçou pela cintura, pelo tamanho, eu entendi que ela estava de joelhos e fiquei num conflito, porque eu estava num momento muito precioso com Deus e a pessoa estava puxando de mim e eu, Senhor, o que eu faço? Eu não posso ignorar isso aqui, isso é forte, eu estou sentindo a força, sabe? A pessoa estava ali tremendo, ela estava num momento precioso com Deus, mas ela estava querendo, eu entendi que Deus podia estar conduzindo aquilo. Então ela era muito carnal para entrar num momento tão delicado de uma pessoa com Deus, e a pessoa entrar. Ela era muito carnal ou muito de Deus. Eu me conectei e entendi que ela era muito de Deus, que aquilo era muito de Deus. Então eu fiquei dividida e o Espírito Santo falou para mim, você é mãe. Então eu só fiz estender essa mão. Com a outra eu abracei, quando ela me abraçou, eu também abracei, eu estava orando. Nesse momento eu estendi a mão para cima. Sabe o que eu me senti? Como um fio. Você não é energia, mas você conduz a energia, né? E eu senti que de Deus, naquele momento que eu estava ali, de Deus estava vindo algo para passar para ela. E o Senhor disse, essa mão que estava abraçando ela, o Espírito disse, põe na cabeça, na testa. E ali naquele momento ela recebeu algo de Deus e ela caiu. Mais tarde, quando passou tudo isso, eu disse a ela, irmã, fiquei curiosa, o que você recebeu? Ela disse, eu fui abraçada pelo Senhor. Foi no momento que ela caiu. Então, quando você entra em contato com o profético, e o profético está limpo, conectado com Deus, você recebe o que vem de Deus. E foi o que aconteceu. Deus falou o que ia fazer. Falou para o profeta Samuel. E
Então, quando Saul encontra esses homens, isso acontece. E olha que coisa forte, porque eu e você sabemos, quando Deus disse, vai mudar, vai ser outro homem. Jesus fez isso comigo e com você. Ele mudou. O nosso conflito é, poxa, mas ainda tem tanto orgulho, ou ainda tem tanto pecado me vencendo. Esse conflito nós temos, né? Ele mudou, a gente sabe que ele mudou, muitas coisas estão diferentes, mas tem muito do velho homem ainda, né? Pronto, então vamos prosseguir. Houve uma mudança, Deus operou. Essa mudança é muito semelhante a, eu tiro a força do pecado de sobre você, mas eu não tiro a sua liberdade para continuar escolhendo a santidade ou o pecado. É o que eu e você temos em Jesus. Ele tirou o peso do pecado, ele levou sobre si, mas a opção de continuar pecando é minha, ele não tirou essa opção. O Espírito, verso 6, né, então vai mudar em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal. Eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Quando eu recebo uma unção de Deus, vai vir uma responsabilidade, uma direção, que é aí que muita gente tem se perdido. Quando Deus me dá unção, Ele me dá uma direção. Eu recebo a unção e quero estar no domínio. Ei, qual foi a direção? Eu tenho que unir a unção que recebi com a direção que eu recebi, para que eu cumpra o que Deus mandou. E é aí que muitos de nós se perdem. Recebe a unção e agora vai ficar na direção. Não. Com a unção vem responsabilidade. Com a unção vem direção para que eu obedeça. Irmãos, o poder da igreja está em ligar obediência com unção. E é aí que muitos de nós errou o alvo. Porque a gente quer administrar a entrega. Se Deus diz que é assim, não muda isso de jeito nenhum. A gente, por conta, uma das palavras do pastor que estava ministrando, o pastor Ru, ele falou que essa decadência moral da sociedade é por causa da quebra de princípios bíblicos. Então, a minha derrocada e a sua é por quebra de princípios. Não administre, não. Se Deus mandou honrar pai e mãe, pode ser o pior pai e a pior mãe. Honre. É você e Deus. O que a gente tem visto na igreja, muito, é divórcio. Não amo mais. Não tem como continuar ao lado de fulano. Há uma desistência. Mas a obediência vai nos honrar. A gente não consegue confiar em Deus. Quem vai nos ligar a Deus? Pai. Quem nos conecta com o Espírito Santo? Mãe. Uma mãe empisteada. Desculpa aí, eu não sou pernambucana, baiana, pernambucana. Não tem como evitar os termos aqui não, só a graça. Uma mãe terrível. Um pai terrível. E o canal com Deus fica obstruído. E aí a gente não se deixa comandar, dirigir por Deus. A gente fica administrando, fica no controle. Você precisa entregar o controle completo a Deus. Quer saber de uma? Um dia perguntaram a mulher de Billy Graham se ela uma vez pensou em se separar. Ele ia separar não, mas matar eu tive vontade. Pois eu tive vontade de separar de Doriel muitas vezes. Muitas vezes tive vontade. Nunca parti para ação. Até planejei para mim. Eu faço assim, eu deixo esse meio para ele ver o que eu faço. Pensa, a gente pensa essas coisas. Mas o temor nos leva à obediência. A igreja dos nossos dias ela é guiada pela vontade própria. E onde fica o que Deus falou? É para ir até o fim, doa o que doer. Deus vai honrar. E você vai ver
Samuel, que recebe essa direção tão clara para esperar 7 dias. Por favor, diga comigo, 7 dias. 7 dias. Pronto. Ele recebe uma direção muito clara. Vá para tal lugar e espere 7 dias. Quando ele está nesse lugar, os filisteus começam a avançar. Ele se precipita. Por que ele faz sacrifício? Porque ele não obedeceu. O temor não ajudou a ele obedecer. Ele não tinha temor. Quando você teme ao Senhor, sabe quando a gente é pequeno, temor e medo parecem juntos, mas temor, na verdade, é um amor tão extremo que te leva a um sacrifício pessoal em função daquela pessoa que você ama. Isso é temor, né? Então, no temor, eu amo tanto ao meu Senhor que eu prezo minha relação com Ele e eu vou honrar Ele até o fim. Então, quando falta isso, você quebra princípios. Você dá jeitinho. Você dá jeitinho. Por quê? Porque você ama a si mesmo em primeiro lugar. Você precisa amar a Deus em primeiro lugar. Só amando a Deus em primeiro lugar, você vai obedecer. Então, por amor ao Senhor, você não se separa desse abençoadinho ou dessa abençoadinha. Por amor ao Senhor. Aí você vai para... Ei, meu filho, quem é Deus para você? E eu vou passar o resto da minha vida infeliz, com esse traste? Às vezes eu ouço coisas mal criadas. Então, e eu digo, não. Deus nos quer felizes. Deus não quer a gente arrastando um casamento, não. Confie no Senhor. Esse traste aí, se for para sair da sua vida, Deus é quem vai tirar e não você. Deus vai dar jeito no traste. O que Ele vai fazer, eu não sei. Ele vai transformar o traste num príncipe. E provavelmente vai começar por você, transformando, porque você não está vendo mais um traste, casa com um traste, né? E a gente só vê o traste do outro lado, né? E não vê que a gente também é um trastezinho, né? Então, Deus vai mostrar onde eu sou um traste, vai tratar comigo e vai tratar com um trastezinho que está ali do meu lado. Mas eu vou ser feliz, aleluia! Porque Deus quer o melhor. E eu preciso confiar no Senhor para obedecer. E você vai ver, deixa eu só ver onde Saul perdeu, tá? A desobediência de Saul e a sua rejeição. É um pouquinho que ainda não é o de Amaleque. O de Amaleque ali foi a gota d'água. Aleluia. Pronto, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto de ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para os saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas para nos dias abrasados, e que os filisteus se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou como um tolo, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ungido perde unção? Ei, ungido perde unção? É, meu filho. Aqui a gente tem isso. Ungido perde unção, sim. E tem muito ungido que perdeu a unção e está ali no controle. Na sua força. Andando na sua força. Quando é que ungido perde unção? Quando desobedece. Quando sai da posição. Então nós
que recebemos uma unção e um comando para estar à frente, nós temos uma responsabilidade dupla em sermos um homem segundo o coração de Deus, andar no temor, em não desobedecer. Fique onde Deus mandou, faça o que Deus mandou. Então preste atenção, vamos usar a palavra para as nossas vidas. Um ungido que teve um coração mudado, perdeu pela desobediência, prensado pelas circunstâncias. Nós precisamos ter muito cuidado com as expressões de palavras e de ações das pessoas em volta de nós. Você tem um guia e Senhor, o Espírito Santo habita dentro, o que Ele está mandando. Então, eu e você precisamos ouvir o Senhor. Muitas vezes as pessoas chegam para mim, pastora, está acontecendo isso e isso, o que eu devo fazer? Você deve orar e buscar a direção de Deus para que o Senhor lhe guie. Então, um casal me procurou e eles passaram uma luta. Tem a versão dela e a versão dele. E o que eu observei é que, porque eles chegaram numa situação extremada, ela ouviu pessoas, ele ouviu seu próprio coração e ouviu pessoas. Nenhum dos dois ainda me disse, eu fui ouvir o Senhor. Quando é que eu preciso escutar Deus? Sempre. Se eu tenho o hábito diário de escutar Deus, quando eu entro em conflito, a minha alma já está alertada para não agir, não falar na própria força, mas buscar o Senhor. O que é que eu preciso fazer? Muitas vezes eu tiro o Doriel do sério, ele me tira. Na velhice está uma coisa que a gente tem que resolver, porque a gente tinha resolvido isso e a velhice veio detonar, só a graça. Aí, o que é que eu estou fazendo? Eu digo, marido, que antes eu chamava de amor, agora estou chamando de marido. Eu sempre chamei de marido com carinho. Mas nesses momentos de crise eu chamava amor, eu estou chamando marido. Tem um negócio aí que está meio... Eu disse, marido, vamos orar. Aí um ainda fica ranhento. Aí ele diz, vamos, aí ele ainda responde. Ou eu, vamos, e ainda responde. Não. Não vamos continuar, não. Vamos orar. Então é preciso que a gente entenda que conflito faz parte da vida, pressões fazem parte da vida, mas nós não podemos deixar isso entrar. Pare o processo. Ore. Pare o processo. Não põe uma mão na boca do outro. Cala a boca. Não quero ver. Nem bata a porta. Diga. Às vezes a pessoa está tão desarrumada que a sua sugestão parece que você é santo e ele é profano. Aí piora tudo às vezes. Mas persista nisso. Demonstre. Meu bem, eu preciso orar. Me perdoe, eu não vou continuar. Eu preciso orar. Então isso vai barrar. Porque na verdade, vocês precisam ouvir Deus. Aquete sua alma na presença do Senhor. Às vezes você chora. Uma pessoa mais irada, meu filho, pega uma almofada, bate lá, dê muito soco nela. Demônio dos infernos, sai da minha casa, sai do meu coração, sabe? Extravasa sair em quem merece, meu filho. No cão. Sai da minha casa, solta minha vida, solta minha mulher, sai, seu demônio nojento. Não extravase sua ira na pessoa, em pessoas. Vou repetir, se eu pudesse eu gritaria. Não extravase sua ira em pessoas. A nossa ira precisa se voltar para o inimigo. A gente precisa extravasar a ira no lugar certo, na pessoa certa. Aí a segunda coisa é, entregue sua razão a Deus. Entregue sua razão a Deus, ela vai lhe destruir. Não fique preso na razão. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado. Isso ajuda a gente, tá? Desculpa aí, ajuda mesmo. É forte. Nossa razão é forte, gente. Tem nos vencido. Entregue sua razão a Deus.
Entregue sua razão a Deus. Há algo maior que é a vontade de Deus. E eu quero conhecer, ou quero perseverar nela, porque tem coisas que a gente quer mudar o que Deus disse, né? A gente quer mudar, né? Espere até o 7º dia. Deus disse claramente, não usou minhas palavras, nem falou em outra língua, não. Espere 7 dias, eu vou fazer o sacrifício. Então preste atenção, porque aí, principalmente na família, vai haver usurpação. Porque Saul não era sacerdote, Saul era rei. Só quem sacrificava era sacerdote. Rei não sacrificava. Rei entregava sacrifícios. Não. Então você não foi chamada para ser a cabeça da família, mulher. Você não é quem decide. Quem decide é o homem. Foi Deus estabelecer assim. Mas que injustiça. Um dia eu vou conversar com Deus. Ô Senhor, por que você mandou os homens decidirem? Não estou dizendo que eu vou fazer isso não, porque eu já entendi o processo. Não adianta, não é por aí. Mas que dá vontade da gente questionar Deus no que Ele estabeleceu. Não adianta, você não vai ter vitória. Deus sabe o que está fazendo e Ele é perito, Ele é o melhor. Perito, né? Que coisa. Português é bravo. Então, Deus é expert no assunto. Confie nele. Então, se ele diz que o homem é cabeça, esse abençoado é cabeça até o fim, acabou-se. E você é ajudadora. Você está ali para ajudar. Mas, pastora, o homem só mete os pés pelas mãos. Minha filha, pode orar, porque Deus vai dar jeito nele, botar o pezinho no lugar certo e a mão no lugar certo. Mas você não vai. Não adianta você querer usurpar, não vai. Então, o homem é cabeça, a mulher é ajudadora. Ei, cabeça, eu já falei, eu bati aqui nas mulheres. Respeite, né? Honre. É daí que vem sua vitória. Ei, cabeça, deixe de ser autoritário, turrão, obstinado. Você vai vencer, querido, ouvindo Deus. E sua esposa, cada dia, vai ser mais fácil de ser ajudadora, porque ela também vai ouvir o Senhor. Então, o que é que está faltando para mim e para você? O que é que está faltando para a gente? Ouvir Deus, né? Tá entendendo? Ouvir e obedecer. É o que está faltando. A gente tem sido crente Saul. Parece um tapa na cara, mas é verdade. Acorde. Somos crente Saul. Dando jeitinho, obedecendo onde é conveniente. Você pode ter uma complexidade relacional, e eu entendo isso. Mas quem vai resolver é Deus. Vá para Deus, que Deus vai resolver isso. Não é você. Nem é na sua missão, nem é na sua ação, é na sua oração. Amém? Então as circunstâncias e as pessoas vão ser mudadas pela minha obediência diante do Senhor. Eu vou ficar aqui na posição. Eu não sou sacerdote. Quem vai mudar isso não sou eu. Eu esperei 6 anos com uma direção de Deus, sem poder cumprir, porque o cabeça da igreja entendeu que não era. E eu me submeti. Um dia, chorando, eu disse, eu estou morrendo. E a igreja está morrendo. Porque a direção não veio de mim, ela veio de Deus. Chegou o dia, Deus tocou o coração dele. E ele me deu permissão para que eu executasse aquilo que Deus tinha mandado. Fácil não é não. Mas eu creio que eu passei num teste, que foi dolorido. Eu disse, não aguento mais esperar, eu estou morrendo, Jesus. Mas eu esperei. Então eu passei desse teste. Eu já perdi, minha irmã, eu já perdi tanto nesse teste, nesse bendito teste, de esperar o 7º dia. E os inimigos pensando, e você dizer assim, agora eu vou agir. A gente cai muito nesse erro. O erro de Saul, minha irmã, é o nosso erro. A gente sacrifica. A gente usurpa a posição. A gente faz isso na igreja, a gente faz isso dentro de casa, nos relacionamentos, a gente faz isso na empresa, a gente faz isso. Nós somos o crente Saul. Deus sonhou comigo e com você. Ele nos enxergou, Ele deu uma missão. E Ele está tendo que escolher Davi, porque eu não estou conseguindo fazer a transição. Saul poderia ter obedecido e ser esse homem que Davi foi. Aprender a obedecer a Deus. Porque quando
Saul comete esse erro. Pode olhar, pode contar. Se Davi, quando começa o ministério dele ali, matando o gigante, era um menino de 16, 17, isso aconteceu anos antes, ele não estava pronto. Ele ainda não tinha lutado com leões e ursos, não. Mas ali Deus foi preparar. Deus viu o coração. Eu e você não estamos prontos, não. Mas Deus está pronto para me treinar e me treinar. Eu preciso ser ensinável. Eu preciso aprender a amar confronto. Sair da minha zona de conforto. Primeiro dia que essa igreja, 1º de outubro, quando chegaram aqui muitos de vocês, eu olhei e fiquei assim, porque assim, para constituir a igreja que Deus tinha mandado, eu chamei somente Lula e Nádia, porque tinham ido na minha casa, porque eles já estavam começando um culto em casa, eu chamei eles. Chamei Severina, que tinha dito que queria, quando a gente fosse começar a igreja, queria vir. E me perdoe, que se eu chamei mais ou menos. Sim, aí Lula falou para que eu chamasse Marcão e Anne, porque estavam com ele também lá. Aí eu chamei, se eu não me engano, na véspera foi que eu chamei. Se eu chamei mais alguém aqui, pode me lembrar, porque às vezes eu posso esquecer. Foi você, não foi Anne. Não foi Anne e Marcão, não. Quem chamou Anne e Marcão foi Lula. Foi você. Que estava morrendo e ligou e passou o zap para mim, falando, perguntando. Aí eu disse, venha, nós estamos começando. Pronto, foi você. Pronto, se eu chamei mais alguém, pode falar aqui para mim. Aí no primeiro dia, várias carinhas que estão aqui chegaram aqui. Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus, é uma igreja de líderes. O Senhor trouxe na hora. É uma igreja de líderes. Então eu estou olhando aqui para líderes em potencial. Olhe, Pedro, você não volte para a pesca, não. Jordão e Laís, vocês foram chamados numa unção e numa força como Pedro, para estarem na frente e guiarem muitos. Você pode continuar, meu filho, tendo outras funções para ganhar seu dinheiro. É por um tempo. Mas pregar a palavra e Deus operar milagres e maravilhas através da sua vida, Laís, porque aí está Pedro e João. Há um potencial na vida de vocês. Eu estou falando em público, sabe por quê? Porque eu quero marcar vocês, comprometer vocês. Meu filho, vocês podem até sair da igreja hoje, tudo bem, mas vocês vão ser isso em outro lugar, mas vocês não vão poder ficar escondidos. Então, Deus chamou vocês. Rodrigo e Ju, eu tenho tido paciência e misericórdia, porque eu sei que vocês estão num período transitório. Mas vocês são outros. Eu estou com o chicote já todo enlaçadinho aqui. Lelê. Eu não vou deixar ninguém em zona de conforto. Não vou. Então, preste atenção. Você não vai ser obrigado a cumprir seu ministério aqui. Nunca vou obrigar você a ficar aqui e cumprir aqui. Aqui vai ficar quem Deus quer. Olha, irmão, pode ser 5 gatos pingados, mas vão ser 5 gatos pingados. Tão poderoso no Senhor, que a gente vai mudar a realidade dessa nação. Quem vai ficar para fazer acontecer. Nós vamos ser uma igreja referencial, não é por nós. Não, meu filho, todo mundo vai ver que nós somos. Estou fora desse negócio há muito tempo. As pessoas vão ver Jesus em nós de uma maneira tão intensa. Eles vão ser fortemente influenciados para serem bem semelhantes a Jesus. É nesse sentido, tá bem? Comunicação é coisa perigosa, temos que ter cuidado com isso. Nós vamos ser uma igreja referencial de amor, de oração, de santidade, e não de modelo. Até de modelo, porque Deus vai fazer algumas coisas novas conosco, né? Então, reveja por que você está aqui.
Porque essa zona de conforto que você está, ela vai acabar. Nós vamos então orar. Esse encontro, esse seminário de cura que nós entramos, ele foi um dos mais poderosos que eu fiz. Novidade, mais na estratégia do que na informação. Mas a junção da informação com a estratégia foi demais. Então, no meu coração, já não cresci com pastora Lília, nem pastor Doriel Filho, só com Doriel e minha cunhada. Ela é psicóloga, meu cunhado é um professor e ele ensina. E eles trabalham muito como coach, quer dizer, eles pegam o evangelho e usam estratégia, então eles têm como somar muito para a gente fazer isso. Aí a minha intenção é fazer primeiro com pastores e líderes, fazer um condensado, inclusive na sede, e depois disso a gente vai para um acampamento e vai fazer com todos. A gente avisa antes, porque acampamento é um pouquinho mais caro do que se a gente faz na igreja local, mas com toda a igreja. Essa é a nossa intenção. É muito poderoso. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que nós somos crentes Saul e o Senhor quer fazer uma passagem, uma transcendência desse crente Saul para o crente Davi, para que Davi também não adultere com Betseba, né? Então Deus vai nos levar para uma dimensão de adoração, santidade, coração quebrantado e cumprir o nosso chamado de acordo com o que Deus diz. Faça assim, pode olhar para Davi. Nunca agiu em nenhuma batalha, em nenhuma direção, sem antes pedir ao Senhor. Guerreu contra eles, guerrei. Faço como? Vá por ali, vá por ali. Eles não me entregavam. Deus ia dando todas as diretrizes e Davi foi, a Bíblia diz que ele foi bem sucedido em tudo que empreendeu. Na cura interior, o seu chamado, essa transcendência do crente Saul para o crente Davi, num nível de obediência, de adoração maior, a gente vai estar fazendo juntos em cada domingo que a gente se reunir. Mas também nós vamos estar vindo com essa cura, cura e libertação na verdade, para que você possa sair, sabe, essa essência que você recebeu não lhe aprisione, não lhe amarre e não lhe leve para a desobediência. Nós vamos ajudar você a cumprir o seu chamado. Nós vamos estar juntos nisso, dando as mãos, se apoiando. Então preste atenção. Nós vamos orar agora. E eu creio que Deus vai vir sobre a sua vida, quebrando seu coração. A estrutura que lhe compõe, seu caráter, sua personalidade, seu temperamento, que lhe compõe toda a sua essência. Se veja aos pés daquela cruz poderosa, porque ela é eterna, você pode ir para lá. E ali você vai se abrir, se jogar e dizer: eu te dou livre acesso. Eu te entrego a chave do meu coração, o acesso completo para ti. Aonde existe barreira. Você lembra lá que, segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, vai falar sobre as fortalezas que tem dentro. Os sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Quem pensa que é só no outro, dentro. Pode se levantar fora, mas normalmente a batalha é aqui dentro. Você vai dizer: Senhor, aonde tiver muralha, fortaleza, que seja quebrada. Livre acesso para o Senhor. Tenha livre acesso. Então, algo vai se iniciar hoje. Para alguns é continuidade. Lembre que é um processo. Não trate superficialmente o que Deus for trazendo. Deus traz à sua memória um erro seu, trabalhe com ele. Deus traz à sua memória o erro dos outros para com você e como você sentiu e sofreu, trabalhe com ele. Ele vai trazendo à tona, não minimize, sabe? Você minimiza
Não, meu Deus. Vocês entenderam. Aleluia. Tem hora que é um trava-vida. Então, assim, é importante. Aí nós vamos orar agora, dando esse acesso ao Senhor. E você vai manter o acesso aberto para Ele. E totalmente fechado para o diabo. Vou lhe explicar uma situação. Aqui vamos orar. Aí você sente a presença, porque Ele vem, né? Você vai se quebrantar, Ele vem. Aí quando chega no caminho, na decisão de onde a gente vai comer hoje. Você quer ir para um canto, o marido quer ir para outro, o filho quer ir para outro, e começa aquela discussão dentro do carro. E começa aquela desarmonia, parece que tudo aqui foi zerado. Você vai estar alerta e vai dizer assim: acesso negado, inimigo. Você não vai ter poder nas nossas vidas. Senhor, estabelece a paz. Mantenha aquilo que o Senhor nos deu. Amém? É assim que a gente vai viver, viu? Haja vigilância. Eu não quero mais ser crente Saul. Eu quero ser um crente obediente, Senhor. Eu quero cumprir o meu chamado. Eu não vou ser roubado por mim mesmo. Quem se sabotou foi outros, foi Saul. Quem se sabota é você. Você nunca mais vai ajudar o diabo. Não tem autossabotagem. Eu vou viver o meu chamado. O Senhor pode contar comigo, eu vou obedecer. Amém? Podemos orar agora? É você aí com Deus. Não vai ter ninguém dirigindo, não. É você e Deus. A gente gosta disso, alguém dirigindo.